No episódio de hoje, veremos uma trilogia influenciada por um livro, onde a mágoa de Marge se manifesta como uma criatura monstruosa, Lisa busca preservar o mundo através de ações drásticas, e Homer confronta uma realidade que desafia sua autoimagem. No início do episódio, vemos a Marge escolhendo um livro para ler para Maggie dormir, até que ela acaba vendo um livro que não se lembrava de ter comprado, com o nome de O Pukadook, e decide ler o livro para Maggie. E então, a história é uma história de terror. Marge até pensa em parar de ler a história no meio dela, mas quando Maggie aponta para uma página do livro, ela continua e as duas acabam descobrindo que para fazer o Pukadook entrar em uma casa, era só ler aquele livro. E com isso, as duas ficam assustadas. Marge tenta acalmar Maggie fazendo carinho na bochecha até que ela acaba dormindo. Durante a madrugada, Marge acorda com um grito da Maggie e decide ir ver o que era. Então ela vê que Maggie se assustou por conta do livro que havia ido parar em seu berço. E com isso, as duas decidem rasgar o livro e jogá-lo fora. Pensei que tivesse posto na estante. Livro feio! Na manhã seguinte, Marge descobre que Maggie estava com medo do Pukadook. E então, ela escuta alguém bater na porta e, ao atender, vê o livro todo emendado na sua frente. Ela decide ler o livro e se assusta com o que vê dentro, sobre ela mudar com o Pukadook a possuindo. E com isso, decide queimar o livro. Mas depois, descobre que era isso que o Pukadook esperava que ela fizesse e logo seu semblante muda. A Marge vai para cima da Maggie para colocá-la para dormir, mas isso deixa a pequena com medo, e o plano acaba sendo atrapalhado por Homer e Bart, que tomam a faca da mão dela. Opa, recadinho rápido do editor. Quer aprender a criar canais assim como esse e ter esses resultados? E o melhor de tudo, sem precisar aparecer, narrar seus vídeos ou até mesmo criar roteiros do zero? Então já segue o perfil lá no Instagram que eu acabei de criar, que lá eu vou estar atualizando vocês sobre as aulas, fechou? E ainda vou revelar alguns canais darks que eu tenho, então link nos comentários. Quando Marge percebe que a família estava atrapalhando seus planos, decide mandá-los dormir fora de casa. E assim acontece, mesmo com a Maggie dando sinais para que a família fique. Na saída, ela ainda implora para Homer ficar, mas sem sucesso. Agora só ficou Marge e Maggie em casa. Então, Maggie começa a fugir pela casa e procurar vários itens para que pudesse se defender, caso necessário, enquanto Marge vai atrás dela com uma faca. Maggie consegue se esconder no porão e organiza uma armadilha. Depois de lutar um pouco com a porta que estava trancada, Marge acaba conseguindo entrar pela porta, e Maggie tenta acertar uma boneca com fogo em Marge. Mesmo acertando, isso não afeta em nada o corpo de Marge, que ainda provoca a bebê. Mas quando Marge vai até o encontro de Maggie, ela acaba escorregando na escada com um lápis e cai em uma armadilha, ficando presa por várias cordas. Maggie pega um pote que diz "a melhor mãe do mundo" e começa a mostrar para sua mãe, porém isso não tem efeito nenhum, e ela começa a rir da cara de Maggie. Então, Maggie faz uma nova tentativa ao pegar um álbum de fotos da família e mostrar uma foto da família patinando no gelo. Não vai funcionar! Acho que limpar aqui dentro não bastava! E com isso, Maggie continua procurando por novas fotos que pudessem trazer alguma lembrança para sua mãe se divertindo com a família, mas ela não encontra nenhuma. Enquanto isso, Marge consegue um alicate e começa a cortar as cordas que a prendem. Então, ao se soltar, Marge corre para pegar Maggie, e ela usa uma armadilha que fez para se jogar até o topo da escada, porém não consegue e fica tentando se segurar. Com isso, ela desiste e decide soltar as mãos. Marge a pega e, ao ficar no colo de sua mãe, Maggie começa a fazer carinho nela, como na noite anterior. Enquanto Maggie faz carinho em sua mãe, ela acaba conseguindo gerar um efeito de que havia sido possuída e começa a se libertar, pedindo desculpas para Maggie por tentar fazer todas as coisas horríveis que tentou durante a noite. Depois de mais um esforço, Maggie percebe que um monstro havia se formado. Enquanto o monstro se aproximava das duas, Marge se recusa a ceder e acaba usando o aspirador de pó, que antes ela não havia gostado, para sugar todo o monstro para dentro dele. E agora, ela o considera um bom presente. Mas Maggie faz carinho na bochecha dela, o que acalma as coisas novamente. Caderninho da Morte. Agora o episódio mostra uma versão da Lisa no anime Death Note. Enquanto ela caminha pelas ruas da cidade, um caderno cai do alto com o título de Death Note. Ao abrir o caderno, ela vê escritos que dizem que se alguém tiver o nome escrito nele, irá morrer, e que ela precisava especificar como a vítima iria morrer, além de algumas outras regras. Apesar de achar que o caderno era só uma brincadeira, ainda assim decide pegá-lo. Ao chegar em casa, ela começa a assistir uma reportagem com sua mãe sobre um criminoso que estava querendo matar um gato, e na hora ela lembra do seu caderno e decide colocar o nome do criminoso nele. No exato momento, ela percebe que o caderno de fato funciona. Com certeza não vão me prender por assassinato. O quê?
Então, ao chegar em seu quarto, Lisa começa a ficar pensativa sobre ter matado um homem, mas ela acaba mudando sua lamentação, pois lembra que o homem não era bom e conclui que na verdade acabou se tornando uma heroína. Então, uma voz começa a surgir atrás dela, falando sobre ser raro uma vegetariana sanguinária. Lisa cai para trás e ele se apresenta como sendo um Shinigami, ou seja, um deus da morte, e revela que seu nome é Steve. Eles trocam algumas informações e quando Lisa pensa em devolver o caderno, ele explica que agora pertence a ela e que ela iria descobrir com o tempo que matar poderia ser muito viciante. Steve explica que estará com ela em todos os lugares, mas que ela não precisava se preocupar, pois ninguém além dela mesma poderia vê-lo. Mais tarde, durante o jantar, Romer conta sobre seu dia e sobre ter bebido após o trabalho. Marge se mostra orgulhosa de Homer, e na mesa também está o Sr. Burns, que começa a falar sobre o projeto de sua empresa, que era o derreter uma calota de gelo. Lisa se revolta, dizendo que com isso milhares de pessoas se afogariam, porém o Sr. Burns não se importa e apenas diz que irá proteger seu próprio iate. Então, Lisa volta para o quarto e começa a falar que precisa matar o Sr. Burns. Ela decide dar uma morte tranquila a ele e desce para assistir como tudo irá acontecer. Depois de ver o ocorrido, percebe que a morte não saiu como planejado, mas que estava tudo bem, pois com isso ela havia salvado o mundo. No entanto, seu Shinigami avisa que ela não havia salvado, pois a empresa do Sr. Burns ainda tinha muitos funcionários dispostos a realizar o plano dele. Lisa decide então fazer uma pesquisa sobre a empresa e descobre que a diretoria era muito grande, pensando que precisaria de muita criatividade para inventar formas diferentes de matar cada um deles. São mostradas as formas criativas que Lisa usa para matar cada um deles, mas a última não parece ter sido tão boa, já que sua ideia foi uma de um jacaré saindo da privada para matar a pessoa. Quando Lisa demonstra cansaço e diz que irá dormir, o Shinigami avisa que ainda há uma segunda parte. Lisa se prepara para inventar novas formas criativas para eliminar cada um deles. Quando falta o último, ela acaba inventando uma forma aleatória, mas o Shinigami avisa que já havia feito isso. Lisa, então, diz que está muito cansada e acaba dormindo. Então, na manhã seguinte, enquanto estava caminhando acompanhada de seu Shinigami, Lisa acaba vendo uma reportagem que está passando em um telão, onde o jornalista explica que foi concluído que todas as mortes dos empresários que haviam acontecido nos últimos dias não eram acidentais, mas sim feitas por um assassino. Lisa fica surpresa e pensa em como eles poderiam ter descoberto isso. Durante a reportagem, é revelada uma pessoa chamada Ellie. Revelou a existência de um caderno sobrenatural capaz de matar as pessoas que tivessem o nome escrito nele, deixando Lisa completamente aterrorizada. Enquanto o Shinigami faz um comentário irônico, dizendo que ficará aliviado quando prenderem o responsável, Lisa tem uma grande ideia, a de escrever o nome do Ellie em seu caderno para que ele morra e assim possa se salvar. No entanto, o Shinigami avisa que para que seu plano dê certo, ela precisaria descobrir o nome completo desse tal Ellie. Lisa começa a pensar e descobre que sabe de quem era aquela voz. E percebe que não era apenas um Ellie, mas sim o nome completo era El Barto. Com isso, os dois acabam se encontrando e Lisa questiona Bart sobre como ele descobriu a forma que ela estava matando. Ele revela que descobriu sobre o caderno ao ler o diário dela. E Lisa começa a explicar que o que estava fazendo não era algo injusto, mas sim que estava salvando o mundo. Ela diz que não aceita que Bart a entregue e pega seu caderno para escrever o nome dele. No entanto, quando é questionada, Lisa começa a ter um pouco de consciência e pensa que quase foi capaz de escrever o nome de seu irmão no caderno. Bart começa a provocá-la e com isso Lisa se mostra determinada ao escrever a forma que ele iria morrer. Assim que termina, um lixo espacial cai em cima de seu Shinigami, surpreendendo a todos, com ela escrevendo o nome dele em seu próprio caderno. Ah, então agora quer me matar de tédio? Esmagado Não, por me desculpa. lixo espacial. Ela pensa que finalmente estava livre, porém na verdade agora se transforma em um Shinigami. Bart tenta consolá-la, dizendo que agora ela era uma deusa da morte e poderia matar à vontade. E no fim, Lisa acaba se sentindo melhor com isso. Monotrilho. Isso é o porta-copos onde eu posso pôr minha bebida, ou, se quiser, bolinho. Agora vemos toda a família Simpson reunida em um monotrilho. Ao mostrar onde poderia colocar sua bebida, Bart começa a dizer que seu pai realmente entende de monotrilho, enquanto Marge decide abrir o armário onde deveria ter um extintor de incêndio e acaba descobrindo uma família de gambás dentro do armário. Então, chegam dois amigos de Homer para comemorar a família de gambá que existe e começam a questionar sobre como seria se o Homer ficasse bêbado no monotrilho. Então eles começam a dar várias cervejas para ele, e com o efeito da bebida, Homer começa a mudar sua
suas configurações. É anunciado para todos os passageiros que o monotrilho estava com um problema técnico. Então chegam alguns técnicos para poder consertar Homer, mas por fim acabam decidindo por colocá-lo em forma de fábrica e levá-lo até um laboratório secreto que ficava dentro de um depósito de pneus. Homer está deitado na mesa para ser examinado e dois funcionários conversam entre si e nem percebem que Homer acordou e pegou o tablet. Ele faz algumas alterações e começa a ter mais consciência de si mesmo. Quando os funcionários percebem que Homer havia despertado, começam a ficar nervosos e tentam acalmá-lo enquanto ele caminha em direção a eles. A mulher começa a explicar para Homer que, mesmo ele parecendo ser um humano, na verdade não é, pois ele era um robô. O homem ao lado dela começa a pensar que precisa limpar logo Homer e parte para cima dele com uma máquina, explicando que Homer não é capaz de ferir uma pessoa intencionalmente e pede para que ele coopere para que seu crânio seja serrado. Homer concorda, mas ao esbarrar em uma mesinha cheia de ferramentas, acaba cometendo um acidente e atinge os dois funcionários. Depois do incidente, Homer se veste e começa a caminhar pelos corredores do laboratório. Então, encontra várias versões de Lisa e até religa uma delas, contando a verdade para ela sobre eles não serem humanos, mas sim robôs. Após fazer uma alteração no sistema da Lisa, ela começa a entender sobre o que Homer estava falando. E os dois conversam mais um pouco, e Homer explica que eles precisam escolher o resto da família e sair dali o mais rápido possível. Assim que toda a família está escolhida, eles começam a caminhar pelos corredores em direção à saída do laboratório. Finalmente, conseguem sair do local e começam a caminhar pelas ruas do parque. Lisa lembra que eles precisam agir naturalmente, como se não fossem robôs. Enquanto caminham pelo parque, alguns homens chamam por Homer para fazer uma brincadeira, o enfiando dentro de um arbusto. No entanto, Bart faz uma alteração no sistema de Homer e ele troca de lugar com os outros homens, enfiando-os dentro do arbusto. Os caras não conseguem mais sair de lá e um alarme é acionado para que todos no parque saiam do local. A família tenta fugir, mas várias versões de Ralph aparecem para impedir a passagem deles. Após uma multidão de Ralph surgir, Lisa fala que para eles escaparem dali, precisarão lutar. Cada um da família procura algum armamento para se defender e começa a atacar todos os Ralphs que aparecem. Enquanto lutam, Lisa percebe que são muitos e que não conseguirão se defender. Quando estão prestes a se render, Marge aparece dentro de um carro e resgata todos da família do parque, atropelando todos os Ralphs que estão à sua frente. Ela dirige a toda velocidade até que saiam do mundo dos Simpsons. Então, a família toda para em uma lanchonete e comenta sobre já estarem ali há 2 horas e ninguém ter aparecido, o que significava que provavelmente estavam de fato livres. Quando Lisa questiona o que fariam a partir de agora, Homer fala que precisarão começar a ensaiar para aprender a viver como humanos. E quando a atendente vai anotar o pedido deles, percebe o quanto eles eram diferentes, mas não dá muita importância e deixa que eles pensando mais um pouco no que irão pedir. Ela vai para trás do balcão e fica cantando. No final do episódio, vemos que na verdade a família acabou parando na terra do Bob's Burger, e perto dali havia vários outros mundos, como o mundo dos Simpsons, a cidade da família Guy, o parque do South Park, o universo de Futurama, o universo de Rick and Morty, entre outros. Cara, você tá bem? Não é o It. Parte 2. E no episódio de hoje veremos um grupo de amigos enfrentar um palhaço maléfico que ressurge a cada 27 anos. Casa da Árvore do Terror apresenta. A história começa há 27 anos, quando um menino chamado Barney sai de casa em um dia chuvoso e leva um barquinho de papel. Ele coloca o barquinho na água e o barquinho vai até um esgoto. Assim que o barco cai lá, Barney olha para ver se consegue pegá-lo. Porém, uma voz começa a falar com ele. E então, aparece um palhaço que se apresenta ao Barney. Depois do palhaço dizer que era só ele esticar a mão para pegar seu barco, Barney o faz. Porém, o palhaço pega seu braço e o puxa para dentro do esgoto. Sim, claro. É só você esticar e pegar, seu bobo. Fica com o barco! Na cena seguinte, vemos o pai do Barney com um cartaz do seu filho desaparecido. Ele resolve colocá-lo em um mural que tinha na cidade, com todas as crianças desaparecidas, e acredita que um dia ele será achado. Porém, ele escuta a conversa de um casal que fala sobre as crianças desaparecidas, que até então nunca foram encontradas. E isso o deixa desanimado. Ele sai de lá em sua bicicleta, até que no meio do caminho, ao atravessar uma ponte, um galho surge do nada e acerta o pneu, fazendo-o cair da bicicleta. Logo, uns caras valentões aparecem e começam a ameaçá-lo. Porém, Simpson vê o palhaço It, e assim que comenta sobre o surgimento do palhaço, acaba distraindo os valentões e consegue fugir deles. Mas que palhaço
Quase me doio! Vou buscar ajuda! Então, ele desce um morro e os valentões vão atrás dele, mas logo vários garotos aparecem e começam a lutar contra os valentões. Assim que Carl decide chamar a artilharia mais pesada que eles tinham, Marge aparece e acerta a bola no nariz de um dos valentões, e em seguida vai ajudar Homer. Então, Marge começa a falar com Homer sobre seu ferimento. Depois, os garotos aparecem se apresentando como os nerds da cidade e dizem fazer parte de um clube chamado Os Perdedores. Assim que o nariz de Homer começa a sangrar, Marge avisa que eles têm um kit de primeiros socorros na sede deles e todos vão até lá. Porém, antes de Homer descer, o cara dos quadrinhos o avisa que Marge era seu amor secreto. Porém, ela já sabia e manda que Homer procure outro amor secreto para ele. Dentro da sede, Marge cuida de Homer enquanto Carl fala algumas coisas. Homer revela que ele havia visto um palhaço maléfico, e logo Marge começa a dizer que também já o viu quando estava fazendo suas unhas no banho. O palhaço surgiu no seu espelho e conseguiu encher o banheiro de água, fazendo-a quase se afogar. Porém, ela foi salva por suas irmãs, e ao abrir a porta do banheiro, a água acabou se espalhando. Um pouco de água com gás. Depois, é a vez de Moe contar que também já tinha visto o palhaço. Na sua vez, ele havia aparecido como um boneco de ventríloco que andava atrás dele dizendo que já havia saído com sua mãe, dando a entender que os dois já haviam feito amor. Ei, garoto! Eu saí com a sua mãe ontem à noite. Agora, é a vez de Carl contar que, quando estava lendo seu livro, o palhaço apareceu em forma de polvo no teto do seu quarto e começou a cuspir um líquido verde estranho por todo lugar. Por fim, Ed conta que o palhaço apareceu na forma de cadáver de sua avó, em uma banheira cheia de larvas. Homer então fala que acredita ser o palhaço o responsável pelas crianças desaparecidas. E Marge começa a falar que eles precisam fazer algo em relação a isso. Mas para isso, eles teriam que começar pelo pior pesadelo deles, que era fazer o dever de casa. Todos vão até uma biblioteca para ver alguns arquivos sobre o assunto. Porém, enquanto lê, Homer escreve algumas mensagens para Marge, dizendo que gosta dela, e assina como sendo um admirador secreto. Em seguida, ele coloca a mensagem na mochila dela. O seu braço relâmpago de verão, sua bravura tempestade. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de você. E Marge corre até ele para mostrar que havia achado informações. Em seguida, todos se reúnem em uma garagem, e Marge começa a explicar que o palhaço esteve escondido todo esse tempo em Kingfield. Então, ela passa um filme sobre o palhaço Crusto, e depois, Homer começa a mostrar em um livro os programas que Crusto já havia feito. Mesmo já tendo feito muitos programas, ele nunca tinha sido engraçado. Marge conta que ele voltava a aparecer a cada 27 anos. Logo em seguida, o palhaço surge da TV, se tornando real. Ao tentar sair da TV para pegar um deles, Ed acaba sendo sua vítima. E o palhaço conta que nunca se sentia culpado quando pegava um gordinho. Sabe qual a diferença entre um bolinho e um gordinho? Assim que o palhaço vai devorar Ed, Marge joga um alicate para Homer, e ele enfia o alicate na garganta do palhaço. Porém, essa atitude só o deixa ainda mais furioso e ameaçando todos ali. Marge consegue resolver a situação tirando a TV da tomada, o que faz o palhaço começar a perder sua força. Mas Moe tem uma crise de pânico, e Marge começa a falar que eles foram capazes de machucar o palhaço. Homer aparece dizendo que então eles seriam capazes de derrotá-lo. Logo, eles começam a preparar tudo em suas mochilas para ir atrás do palhaço. E nessa organização, Ed acaba achando a carta de Homer na mochila de Marge, e ao ler, percebe que aquela carta poderia fazer com que Marge se apaixonasse por ele. Todos vão até a casa de shows do Crusto. Ao entrarem, encontram uma caixa de guloseimas e Homer é o primeiro a querer abri-la. Assim que Homer vai até a caixa, o palhaço sai de dentro dela e começa a atacá-los. Todos começam a usar suas armas contra Crusto, mas nada dá certo. Quando o palhaço ia dizer que era invencível, ele acaba andando em cima de umas bolinhas, escorrega e cai entre um canhão e outro até bater o rosto na parede e cair duro no chão. E em seguida, um vaso cai em sua cabeça e todos começam a rir, surpreendendo o palhaço que nunca havia escutado risadas em nenhum de seus shows. Então, o palhaço começa a fazer várias coisas que o machucam, apenas para arrancar gargalhadas das pessoas que estão ali. Enquanto ele se destrói, Marge entrega a ele uma caixa de bombas para que ele coma. Assim que ele o faz, começa a se desfazer e o indo parar no esgoto novamente. Antes de comemorarem a conquista, todos decidem fazer um pacto de que se o palhaço voltasse,
Independentemente de onde estivessem, eles se reuniriam para terminar o serviço. Todos pulam na água, exceto o cara dos quadrinhos, que sente um pouco de medo. Marge o encoraja dando um beijo em sua bochecha e diz que viu o poema que ele escreveu para ela. Ela pede para que ele fique com ela, pois queria que o homem que escrevesse aquele poema fosse seu primeiro amor. Homer vê a cena enquanto está na água e começa a dizer aos seus amigos que sua vida tinha acabado, pois aquilo não estava certo. Mas Carl fala para ele se acalmar, pois ainda tinha a vida toda pela frente. Eu quero que meu primeiro amor seja o garoto que escreveu essas palavras. Espera, você tá falando de mim? É claro. Então, 27 anos se passaram e agora os valentões caminham pela rua de Kingfield. Eles reparam em uma nova confeitaria que surgiu de repente, e Jimbo sugere que eles assustem os adultos para pegar as tortas. Mas, assim que ele começa a falar pelo vidro, uma torta acerta-o, deixando seu rosto todo desconfigurado. Seus amigos ficam completamente assustados ao ver essa cena, e depois o palhaço vai para cima do Nelson. Cara, você tá bem? Não é o It. Parte 2. No bar do Homer, todos assistem a uma reportagem estranha sobre o ataque às crianças. Homer fica sem acreditar que o palhaço tenha voltado, mas ao olhar seu relógio, percebe que já haviam se passado 27 anos e então decide ir contar aos seus amigos o que estava acontecendo. Moe é o primeiro a ser avisado, após um show de rock que fez. Depois, Carl, saindo de sua nave espacial, e em seguida Marge também recebe a notícia. A conversa com Homer demora um pouco mais, e ela fica sem saber se conseguiria se juntar aos demais, já que agora sua vida tinha muitas responsabilidades. Vemos como são os filhos de Marge naquela realidade, e logo as crianças veem um cartão do Homer Simpson. Ao perguntarem quem era, o pai deles, que é o cara dos quadrinhos, explica ser um amigo de infância, mas que eles nunca mais voltariam à sua cidade natal. Depois, Marge e o cara dos quadrinhos discutem sobre ajudar Homer. Ao dormir, o cara dos quadrinhos sonha com o palhaço, e assim que acorda para contar o sonho à sua esposa, descobre por um bilhete que ela havia ido ajudar seus amigos de infância. Mesmo covardezinho que sempre foi! Marge, eu sonhei com ele. Era tão assustador quanto antes. No bar do Homer, todos estão reunidos e brindam ao seu encontro. Ao escutar isso, Homer fica incrédulo e decide contar algo a Marge. Porém, ao demorar um segundo, os filhos dela acabam aparecendo e interrompem a conversa dos dois junto com o cara dos quadrinhos. Marge pede para as crianças darem licença, pois os dois precisavam conversar a sós. Enquanto isso, as crianças vão andar pela cidade e acham tudo estranho. Enquanto Lizzie está andando e reclamando, seu irmão para na frente de uma TV. Quando ela foi perguntar o que era, também ficou impressionada. De volta ao bar, o cara dos quadrinhos começa a lembrar a todos que eles só haviam escapado do palhaço porque tiveram sorte. Mas, enquanto o cara dos quadrinhos fala, eles recebem uma ligação ao mesmo tempo em seus celulares do palhaço, que diz para eles não saírem da cidade e irem ver a nova atração dele. E mostra os filhos de Marge e do cara dos quadrinhos presos em uma gaiola. Espero que vocês, perdedores, não estejam pensando em ir embora. Não sem ver a minha nova atração principal. Socorro! Todos começam a caminhar pelo esgoto até que encontram o covil do palhaço e onde estava a gaiola com os filhos. Quando Marge tenta se aproximar da gaiola, mas o palhaço interrompe com fogo e depois começa a mostrar várias risadas de todas as pessoas que ele já havia capturado. Nesse momento, Homer começa a dizer que não tem medo dele, e todos ali já haviam superado seus medos de infância. Mas o palhaço lembra que adultos têm algo muito pior do que as crianças: a ansiedade. Então ele começa a fazer a ansiedade de cada um se tornar realidade. Mas quando chega no cara dos quadrinhos, o palhaço diz que é hora de revelar algo muito importante, que ele havia apenas assinado o poema que conquistou Marge. Quando ela descobre isso, começa a dizer que toda a sua vida foi uma mentira. Todas essas coisas acabam apenas dando mais força ao palhaço. Então, lá de cima, o garoto grita que eles precisam destruir o letreiro que dava risadas. Rapidamente, Homer pega uma pedra e pede para Marge arremessar, pois só ela tinha força para isso. Nesse meio tempo, ela descobre que foi ele quem havia escrito o poema. Enquanto se prepara para jogar a pedra, o palhaço parte para cima dela, e o cara dos quadrinhos entra na frente para salvá-la. Assim, ela consegue destruir o letreiro e todos os fantasmas dos medos deles começam a desaparecer. E as almas que o palhaço havia conquistado com essas risadas são libertadas, e em seguida, o próprio palhaço começa a se destruir por não ter mais risadas para se alimentar, até que finalmente desaparece de uma vez por todas.
Em seguida, Marge vai até o cara dos quadrinhos para ver seu estado. Quando ele pergunta se aquela atitude heróica compensou por todos os anos que mentiu para ela, Marge deixa claro que não. Em seguida, todos andam pela rua em suas bicicletas. E apesar dos traumas terem deixado marcas, eles ainda assim pensam que, com amigos, tudo pode ser resolvido e que poderiam ter uma vida pela frente. O episódio encerra com alienígenas reclamando pelo fato daquele grupo de amigos ter superado o palhaço, mas eles planejam o próximo momento sombrio da vida deles e acreditam que eles não serão capazes de superar os estranhos. E você vai torturar um pecador muito especial que preparamos só para você. Homer? Ele é meu pai. O episódio de hoje, A Casa da Árvore do Horror 25 de Os Simpsons, apresenta uma coletânea de histórias de terror. Destaques incluem paródias de filmes como O Exorcista, A Hora do Pesadelo e Jornada nas Estrelas. O enredo também satiriza elementos da cultura pop e eventos atuais e mantendo o humor característico da série. No episódio de hoje, o Bart recebe um castigo por suas travessuras. Enquanto o diretor Skinner repreende suas ações, com todos prontos para tirar fotos, Skinner precisa desmentir Bart. Skinner avisa que Bart ficará na sala de castigo até o sistema penal decidir seu destino. Na sala, Bart sente tédio e acaba mudando de cadeira e levantando mesas. Enquanto caminha entre as carteiras, encontra um mesa empoeirado. Ao limpá-lo, descobre símbolos diferentes na mesa, toca em um símbolo de fogo e se queima, e pensa no perigo que alguém poderia correr ali. Logo em seguida, vemos a Lisa na sala com Bart, que pede para ela tocar na mesa. Lisa, desinteressada, prefere pegar seu tablet para traduzir os escritos. Quando termina, Bart toma o tablet e descobre que quem lê os escritos será condenado à danação eterna. Ao terminar a leitura, uma mão de fogo surge da mesa, levando os dois consigo, e volta para ativar o alarme de incêndio. Eles se encontram em uma sala que parece ser uma detenção, mas no inferno. Lá, vem uma criatura escrevendo no quadro. Ao perguntarem o motivo de estar ali, ela explica que cometeu heresias contra o docetismo. Lisa fica curiosa, e ele explica que docetismo é a crença de que o corpo de Jesus foi apenas uma ilusão. A criatura guia Bart e Lisa pelos corredores, apresentando diversas criaturas. No final, revela que todas as garotas ali são malvadas. Um trio se aproxima, zoa a roupa de Lisa, mas ela não deixa por menos e acaba sendo convidada para andar com elas. Nesse momento, começa a nevar no inferno, e Lisa percebe que isso ocorre porque ela acabou de se tornar popular. Bart sofre sem pele, arrancada por uma criatura de 2 cabeças e é empurrado para uma sala de aula. Lá, a professora pergunta sobre qual seria a tortura eterna apropriada para alguém que roubou um banco, mas ninguém responde. Bart, voluntariamente, responde corretamente e recupera sua pele, ganhando até um adesivo de abobora. Antes do fim das aulas, ele cria uma invenção de tortura que a professora elogia. Ao sair da sala, Lisa espera por Bart e mostra que achou um portal de volta para a Terra. Bart tenta abrir um portal, mas descobre que é o Super Inferno. Ele tira o brasinha de dentro do portal, surpreendendo-se ao perceber que ele não é tão malvado, apenas estava sendo punido por seus quadrinhos ruins. Na próxima cena, na sala do Sr. Burns, há um pentagrama que acende, trazendo de volta Bart e Lisa. O Sr. Burns dá as boas-vindas e, depois de anotar suas informações, os dois saem correndo de lá. Em casa, enquanto Marge cuida de Bart, ele expressa o desejo de mudar de escola, pois encontrou um lugar que realmente quer ensiná-lo e ele quer aprender. Marge fica animada, achando que suas preces foram atendidas. No entanto, Homer começa a desconfiar, pensando nas finanças. Bart explica que a escola é gratuita e Homer muda de humor, concordando que está tudo bem. Os três chegam à escola do inferno e Marge começa a falar sobre a localização no inferno, mas não consegue concluir. Homer interrompe, mas a criatura de 2 cabeças, é a diretoria da escola, explica que estão lá para alimentar cuidadosamente a paixão do filho deles. Bart implora para que sua mãe o deixe ficar na escola e ela concorda em experimentar por um semestre, deixando Bart animado e saindo correndo da sala. Enquanto seus pais recebem um cartaz para se envolverem nas atividades, Homer o rasga, mas o papel volta e é colocado na boca dele a qualquer custo. Com o tempo passando na escola, vemos Bart envolvido em várias atividades. E no final, seu boletim só tem notas A. Chega o dia da avaliação final de Bart, e ele é convidado para ser o primeiro. Sua função é torturar um pecador. E quando o homem aparece, é na verdade Homer. Bart, surpreso, diz que não pode torturá-lo, mas Homer afirma que pode, e a tortura começa. Na cerimônia de formatura, Bart é chamado ao palco. E aí vemos o estado de Homer, ainda orgulhoso de seu filho, no meio da plateia.
Nesse momento, Moe conta sobre seus tempos jovens com 3 amigos. Apesar de se vestirem como dançarinos, eram cretinos e usavam a força bruta para atacar os sabichões de West End. Ao final da noite, praticavam o famoso entra e sai na porta de um supermercado. Tudo estava bem até que Homer decidiu arrumar uma companhia. Ele a convida para ir até sua casa, mas enquanto ela está concentrada na música, ele fica de um lado para o outro procurando por comida e comendo tudo o que encontra. Quando ela decide ir embora, ele vai atrás dela, mas ao parecer que criaria um clima, tudo muda, pois ele continua fazendo tudo só para ele. Depois, Homer leva a mulher até seus amigos e expressa sua vontade de se amarrar a ela, anunciando que deixará sua vida de Groger. Moe comenta que Homer teria um futuro lamentável sem seus amigos beberrões, mas a Marge revela que Homer conseguiu um emprego como guarda real, e com isso, o grupo deles se desfaz. Lenny e Carl informam a Moe que sua liderança não é mais necessária, e o jogam da torre. Assim, Moe dá início à sua vida como atendente de bar. Anos se passaram, e Moe usa afastadores de pálpebras para assistir TV, mas implora para desligar a televisão. Quando a campainha toca, ele tira o aparelho de seu rosto, e ao atender a porta, um garoto diz que aconteceu um acidente e pede para entrar. Moe não acredita nele, pois foi ele mesmo quem inventou aquele truque. No entanto, alguns garotos, agora vestidos como o antigo grupo dele, invadem sua casa e quebram vários objetos, e chegam até a dar uma surra em Moe, e no final, quebra o Shimu de Moe. Depois, vemos Moe na casa de Homer, pedindo para que eles voltem com o grupo, mas Marge é contra, pois agora tinham uma doce criança para cuidar. No entanto, Maggie não é tão doce assim, pois está destruindo seu urso de pelúcia. Homer começa a se revoltar, expressando o desejo de voltar à sua antiga vida. Na rua, Homer e Moe, em seus trajes, decidem que a primeira coisa a fazer é atravessar a rua em um local proibido. Moe vai na frente e surge um carro da polícia com 2 policiais que começam a bater nele. Porém, os policiais são Lenny e Carl, que acham graça da situação. Em seguida, recebem um convite para se juntar ao grupo novamente. Mais uma vez, todos estão reunidos e decidem escrever crueldades em papéis para sortear uma. A crueldade sorteada é invasão de domicílio. Então, os 4 decidem invadir a mansão do Sr. Burns. Ao chegarem lá, percebem que está acontecendo um evento à fantasia. Todos entram e começam a caminhar pelo salão. Após encontrar o Sr. Burns, ele explica o motivo do evento. Moe começa a incentivar o grupo a mostrar quem são, sugerindo que comecem a bater nas pessoas na festa. No entanto, alguns membros da festa recebem ordens de Burns para pegar o grupo Groger, iniciando uma briga no salão. Enquanto isso, Moe vai até o banheiro, onde encontra um homem armado sentado no vaso. Imediatamente, Moe decide ir para fora. No salão principal, a luta continua com todos se enfrentando. Vemos Moe sendo espancado por uma mulher enquanto o outro o segura, mas ele afirma estar feliz. Por fim, descobrimos que tudo o que aconteceu era um produtor assistindo a uma fita, e ele decide queimar tudo e começar do zero. Homer está tranquilo lavando o rosto quando olha para o espelho e vê um pedido de socorro escrito com sangue. Achando aquilo idiota, ele responde com pasta de dente, negando ajuda. Ao descer as escadas, Marge aparece aparentemente desesperada, informando que alguém deixou 2 milkshakes de chocolate na cozinha para eles. Lisa surge dizendo que a TV está enguiçada e só passa amor de família. Homer vai até a TV, tenta trocar de canal, mas tudo o que passa é o mesmo programa. Quando ele desliga a TV, ela liga novamente sozinho, e a Marge começa a dizer que a casa está mal assombrada. Durante a noite, Marge e Homer estão deitados lado a lado, incapazes de fechar os olhos. Marge começa a falar sobre acreditar que não estão sozinhos, e logo debaixo das cobertas aparece o vovô Simpson. Ele explica que ficou ali porque ficou preso na máquina junto com os lençóis. Marge se levanta para preparar o sofá para ele. Enquanto isso, Homer está sozinho, deitado e dormindo. Ele começa a sentir uma mão tocando em seu corpo, acreditando ser Marge. No entanto, ao perceber que não é ela, não vê sua cama flutuando. Assustado, ao abrir os olhos e perceber o que está acontecendo, grita com a cama, exigindo que ela o coloque no chão assim que terminarem. Ainda à noite, a família se reúne na sala, enchendo-a de velas. Homer pega um livro e manda quem estiver ali se revelar. Ao perceber mais de perto, vê que o livro é sobre carros, mas eles continuam. E o vovô apaga a luz. Fantasmas de todos da família surgem e eles mandam acender as luzes, assustando o vovô que sai correndo. Eles e os espíritos começam a conversar. Marge se irrita e manda Homer fazer alguma coisa. Depois de reclamar, Homer se surpreende quando o espírito de Marge diz que a versão real tem sorte de tê-lo como marido, pois ele sabe relaxar. Homer e o fantasma de Marge começam a trocar brincadeiras e carinhos, deixando a Marge real incomodada.
quando Homer expressa gostar da versão mais jovem dela. Ela sente ciúmes. Em um momento impulsivo, Marge decide entrar no forno, mas acaba apenas limpando-o. Enquanto isso, Homer está na banheira com o fantasma da Marge mais jovem. Outro fantasma da Marge, mais velha, surge explicando que se tornou um fantasma para chamar a atenção dele. Homer diz que dará conta de todas as Marges, e quando questionado se o outro Homer não será um problema, ele nega. No entanto, o outro Homer aparece e começa a brigar com o Homer na banheira, usando uma torradeira, e ambos acabam virando fantasmas. Ao ver toda a situação, Lisa começa a pensar que ela e Bart estão no comando agora. Ela considera dividir as tarefas com Bart, mas ao olhar para ele, o vê pulando pela janela. Revoltada, vai atrás dele, e ao pular a janela, Lisa também acaba virando um fantasma. Bart está em cima de uma árvore, comemorando por ser o último dos Simpson, mas Lisa não aceita isso e acerta um fruto na boca de Bart com um estilingue, fazendo-o virar um fantasma também. Willie aparece levando os corpos dos dois, e é nesse momento que Lisa questiona sobre quem teria matado Maggie. No banheiro da casa, todos os fantasmas da família estão reunidos em dose dupla. Eles começam a discutir até que o Dr. Marvin Monroe aparece. Ao ser questionado se está vivo ou morto, ele explica que está em um grande dilema, pois só consegue atravessar paredes pela metade. A Marge mais velha começa a dizer que todos deveriam parar de brigar e pede para que Homer escolha qual Marge ele vai querer. A Marge mais jovem tenta convencê-lo, então Homer pede para a Marge número 2 tentar persuadi-lo. Essa Marge diz que tem um grande motivo. Ela sabe de todas as coisas que ele já fez e ainda assim quer ficar com ele. Com essas palavras, até a versão mais jovem de Marge se emociona e as duas se abraçam. Por fim, Homer se declara para ela, dizendo que não a deixaria nem por ela mesma. Enquanto os casais estão se reconciliando, as duas versões do Bart se juntam para cortar todos ao meio com um serrote. Na mesa da cozinha, a família continua em dose dupla e está comentando todos juntos. No meio da refeição, Lisa começa a questionar se existem duas encarnações da família Simpsons. Por que alguma empresa de marketing malvada não poderia produzir milhões de outras? Logo na porta, outra versão dos Simpsons chega na casa. E mais uma outra também chega, incluindo várias outras, uma delas até sendo uma versão dos Minions. No encerramento do episódio, o fantasma mais jovem do Homer está se preparando para tirar uma foto da família. Apesar de acreditar que finalmente esta foto dará certo, na verdade, todos saem na foto brigando com algum dos integrantes da família. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.